Queridos amigos, gostaria de fazê-los bem-vindos à nossa aula aqui de recuperação do curso O Livro de Mórmon. Vamos dar início à nossa aula com uma oração. Ah, Carolina, você pode fazer para nós? Ou tá, como é que tá aí na faculdade? Dá para fazer a oração? Tá assim, vocês conseguem me ouvir? Sim, estou ouvindo bem. Então, tá bom, vou começar aqui. Querido amado Pai Celestial, Pai, nós te agradecemos por estarmos presentes mais uma. Obrigado, Carol. Muito bom. Bem, a designação de hoje é segundo o NEF 20 a 25. É o mesmo bloco que estudamos semana passada no Vem Segue-me. E vamos começar aqui lendo uma visão geral do que vai retratar, né, o que que é o foco desses capítulos, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Vocês já devem estar vendo aí. Iago, você pode ler essa visão geral para gente? Posso sim. Tá me ouvindo? Sim. Tá, ok. Muitos profetas, inclusive o Nefe e Isaías, profetizaram sobre os 1000 anos de paz, chamados de milênio, o reino milenar de Jesus Cristo. Depois de enfatizar a importância dos ensinamentos proféticos, Nefe testificou que somente Jesus Cristo tem o poder de salvar todas as pessoas. Beleza, obrigado, Iago. Então, olha só, essa é uma visão geral aí, né, desse bloco de capítulos. Nefe, ele vai fazer algumas profecias sobre o milênio, como nós vemos aí, e ele vai enfatizar essa importância aí, ah, de alguns ensinamentos proféticos que estão registrados em Isaías, e ele vai usar muito nesses capítulos. Já no capítulo 20, 24, ele faz uma profecia sobre a destruição da Síria e da Babilônia. E a destruição desses povos é um simbolismo da destruição dos iníquos na ocasião da segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. E nos outros capítulos ele vai falar um pouco sobre o milênio, tá bom? E o poder de salvar, de Jesus Cristo, de salvar todas as pessoas. Então, para começar, eu queria perguntar para vocês, o que que vocês entendem sobre o milênio, sobre esse assunto, né, do milênio? O que que você sabe sobre o milênio? Você pode compartilhar conosco aí. Já que a gente vai falar do milênio, eu queria saber o que que vocês sabem sobre esse assunto. Pode usar o chat ou pode usar o microfone aí para falar. O que que vocês entendem sobre o milênio? Começa aí, Iago, você que leu para nós, o que que você entende sobre o milênio? Sobre o milênio. Está me ouvindo? Sim? Eu sei que é um período onde, que pelo menos que me explicaram, ou tiveram, ou que puderam me explicar, é que seria um tempo em que determinados assuntos que ficaram pendentes iriam se resolver durante esse período, antes do que viria depois do milênio. Então, o milênio seria uma época em que alguns assuntos pendentes seriam resolvidos. É verdade, Iago. Esse período de 1000 anos, ele vai começar depois da segunda vinda de Jesus Cristo, e ao final dele vai haver o julgamento final. Então, durante esses 1000 anos, antes do julgamento final, algumas coisas vão ser resolvidas mesmo durante esse tempo. Obrigado. E você, Willy, o que que você sabe sobre o milênio que você pode compartilhar conosco, que você já estudou a respeito? Willy, Ana Caroline, Carolina. Vai lá, Willy. O que eu aprendi já sobre o milênio, que bem básico mesmo, é que na Terra haverá paz,
será uma época de paz, que reinará a justiça na terra, onde todas as coisas serão consertadas. Poxa, obrigado, William. Opa, temos algumas informações novas aí. Vai ser uma época de paz e nós vamos aprender por que que vai ser uma época de paz, esse período. E um dos motivos, o William até falou, né? Quem vai reinar durante o milênio vai ser o próprio Salvador Jesus Cristo. Ele vai reinar e governar tanto a igreja no lado espiritual, como o governo político estará nas mãos do Salvador Jesus Cristo. Então, ele vai reinar pessoalmente na Terra durante esse tempo. E esse é um dos motivos do que vai haver paz, que o William falou. Obrigado, William. E a Ana, Caroline e Carol, vocês têm algo aí que vocês poderiam compartilhar? E o Helder Carvalho? Olha, eu acabei de entrar, ainda não peguei direito o assunto. Oi, cara. Ana, a gente está falando sobre o milênio, viu? A gente está fazendo uma breve introdução, aí eu queria saber o que que vocês entendem sobre o milênio, sobre esse período de tempo que nós vamos viver aqui na Terra. Hum. Para mim, o que eu sei foi o que ele falou, né, da agora, que vai ser uma época de paz, que finalmente nós vamos descansar, né, as pessoas. Tá, acho que, eu não sei onde foi que eu li, que tá escrito, deixa eu ver se eu acho aqui, que depois de muitos anos de servidão no nosso mundo, a gente vai descansar. Eu Isso. esqueci onde foi que eu li, mas eu li sobre isso. E está certíssimo. Está certo também. Não sei se você lembra, mas está certo. Aqui o milênio vai ser uma época de descanso, de descanso de algumas coisas dessa vida agora que a gente passa. Não vai ser uma época de descanso no sentido que a gente vai ficar lá sem fazer nada, com sombra e água fresca, deitado na rede. Mas vai ser uma época de descanso de algumas coisas que a gente passa nessa vida, algumas Sim, provas. esse nosso mundo terreno, né? Isso, exato, exato. Obrigado, Caroline. Muito bom. Ótimo. Eu queria só pegar essa introdução para ver o que você, só para a gente relembrar também alguns pontos sobre o milênio. E eu queria fazer uma atividade aqui de estudo para a gente reforçar nas escrituras, com base no que Neff ensinou, sobre algumas características do milênio, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Por favor, vocês vão precisar pegar aí suas escrituras. E eu queria que vocês individualmente pudessem ler esses blocos aqui de segundo Nef, tá bom? E o último aqui é primeiro Nef 22, 26. Então, ao ler as seguintes profecias de Nef e Isaías, eu queria que vocês procurassem descrições do milênio, sobre o que os profetas ensinam sobre como vai ser essa época. E ao vocês marcarem as descrições, eu queria que vocês ponderassem nessas duas perguntas aqui, ó. A partir dessas descrições, como você acha que sua vida será diferente no milênio? E que descrições do Salvador você encontrou? O que elas ensinam sobre ele? Tá bom? Então, vamos pegar as escrituras, vamos ler esses blocos e ponderar nessas perguntas. Vou dar 3 minutinhos para fazermos essa atividade, tá bom? Aí depois a gente vai debater sobre as suas respostas, o que vocês acharam.
Vamos lá, então. O que vocês descobriram aí nos blocos que estudaram? Sobre as descrições, como é que nossa vida vai ser diferente no milênio, e se vocês descobriram alguma descrição do Salvador. Ligar o microfone ao falar e pode usar o chat também. É, uma das escrituras que eu gostei mais foi 1 Nefe 22:26. Uhum. Até ia falar quando você perguntou sobre o que eu entendo sobre o milênio. Quando Satanás ele não vai ter poder e o Santo de Israel vai reinar. Foi falado também, você já falou que Jesus Cristo ele mesmo vai reinar aqui na Terra. E bem interessante que as outras escrituras falando sobre os animais, eles não vão ter inimizades, né? Bem interessante isso. Interessante, né? Obrigado, William. Então, até os animais, né? Até o reino animal vai viver em paz, né? Não vai ter nenhum tipo de conflito, de contenda, pelo fato da própria presença do Senhor. E como você falou aqui, primeiro no F22, 26, Satanás, ele não vai ter poder, né? Por causa da retidão do povo, né? Ou seja, as pessoas que vão viver no milênio vão ser tão retas que Satanás não vai ter poder sobre nós, né? Sobre as pessoas que viverem durante esse tempo. Obrigado, foi muito bom. O que mais? O que mais que vocês acharam? Vocês podem compartilhar. É mais uma, o próprio Salvador vai julgar, né? Hum, ele vai julgar, né? Por ele estar presente, né? Às vezes a gente vê algumas injustiças acontecerem e durante o milênio não vai haver injustiças. Pelo contrário, toda injustiça que houve e está havendo vai ser corrigida lá durante esse tempo. Então vai ser uma época em que haverá grande justiça, a justiça do próprio Salvador Jesus Cristo. Obrigado, William. Alguém achou algo mais aí que gostaria de compartilhar conosco? Nessa escritura que o William compartilhou conosco aí, de 1 Nefe 22, 26, essa questão de Satanás, por causa da retidão do povo, ele não vai ter poder, tem uma outra escritura que ele diz que ele vai ser amarrado, né? E tem uma citação que ela explica um pouquinho mais sobre esse estado do milênio, né? Das pessoas que vão habitar o milênio. Queria compartilhar ela com vocês aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Sofia Lobel, pode ler para nós? Oi, tá me ouvindo? Sim. Tá. O que significa dizer que Satanás será aprisionado? Como ele será aprisionado? Nossas revelações dizem: e nesse dia Satanás não terá poder para tentar homem algum. Será que isso significa que o poder de Satanás lhe será tomado de forma que ele não seja mais capaz de instigar os homens e fazer o mal? Ou será que significa que os homens não mais sucumbirão às tentações por terem o coração tão voltado para a retidão, que se recusam a desviar-se do que é bom e seguir a ele, que é mal?
É claro que a segunda opção, Satanás não foi aprisionado nem mesmo no céu na presença de Deus, ou seja, não lhe foi negado o direito de proteger doutrinas falsas e instigar os homens a afastarem-se de Deus, seu Pai. Não, nesse sentido, ele não poderia ter sido aprisionado no céu, pois nem mesmo a ele o arbítrio pode ser negado. Mas então, como Satanás será aprisionado no milênio? Será pela retidão do povo? Quando Satanás for amarrado em um único lar, quando Satanás for amarrado em uma única vida, o milênio já terá começado naquele lar e naquela vida. Obrigado, Sofia. Então, o que que significa dizer quando a gente diz que Satanás será aprisionado, né? Quando a gente fala dessa profecia do milênio, o que que significa dizer isso por essas citações que a Sofia leu aí para nós? Essa é você, Sofia, que leu? O que significa dizer que Satanás será aprisionado e que ele não vai ter poder sobre nós? O que eu entendi, né, que como ele falou que mesmo Satanás tem o livre-arbítrio, eu acho que não quis dizer que ele em si será amarrado, né? Mas quando ele finalmente no milênio não vai ter mais poder sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre fazer com que nós tomarmos decisões diferentes, então acho que isso vai fazer ele ser aprisionado, porque como ele não vai ter mais poder sobre nós, isso vai fazer com que ele seja, digamos, amarrado no mundo dele, entendeu? Não Isso, sei se eu consegui explicar direito. exato, é exatamente, é isso mesmo, cara. Ele não vai ter poder, né? Sabe que Satanás ele tem poder sobre nossa vida por causa das nossas escolhas. Quando a gente escolhe não seguir o Salvador Jesus Cristo, aí ele ganha poder em nossa vida. Mas o nível de retidão das pessoas do milênio será tão elevado que elas vão escolher o Salvador Jesus Cristo, elas vão escolher o que é certo e por causa disso elas não vão ter, o Satanás não vai ter poder sobre elas. É isso mesmo, cara. E ele não vai ser preso de nenhuma forma. Ele não foi lá na vida pré-mortal, ele se opôs ao plano lá e ele continua fazendo oposição aqui, influenciando, e Deus ele não interfere nisso, nosso Pai Celestial. E durante o milênio ele vai continuar da mesma forma, só que ele não vai ter poder por causa da retidão do povo. O Iago comentou aqui, ele não terá influência ou capacidade de distorcer nossos corações, porque nossos corações serão retos. É isso aí, Iago. Nossos corações serão puros. Os corações daqueles que viverem no milênio. Mas tem algo interessante que o presidente Kimball falou, Spencer W. Kimball, que eu queria salientar aqui. O que chama a atenção de vocês nessa última citação aqui, desse último parágrafo? O que mais chama a atenção de vocês? Quando ele fala, quando Satanás for amarrado em uma única vida, o milênio já terá começado naquele lá e naquela vida. Eu acho que quando não vai mais ter brigas nas famílias, nos seus lares, eu acho que a partir daí o milênio já vai ter começado. Interessante, obrigado, Sofia. Ou seja, o início do milênio já começou para algumas pessoas. Pode começar para nós, para a nossa vida, para a nossa família, se nós decidirmos simbolicamente amarrar a influência e o poder de Satanás sobre nós, sobre nossa família.
E o milênio vai ser uma continuação da nossa vida reta e justa aqui e agora. Porque os justos e os retos vão viver no milênio. Então, se a gente tem uma vida justa e reta, se a gente está buscando amarrar Satanás em nosso lar, em nossa vida, o milênio já começou para nós. Só vai ser quando, depois da segunda vinda, ele só vai estar acompanhado de glória eterna. Porque o Salvador Jesus Cristo vai reinar. E nós vamos poder estar na presença dele. Tá bom? Obrigado. Alguma pergunta ou dúvida sobre isso? Sobre esse ponto até aqui? Tranquilo? Ok. Ah, tranquilo. Valeu. Então, olha só. Essa é uma das certezas que nós temos. Assim como a gente tem a certeza de que o Senhor vai voltar na sua segunda vinda, a gente pode ter a certeza que esse período de anos aqui, o milênio, ele vai chegar. E está muito próximo dele chegar. E uma coisa que eu queria que a gente ponderasse, já que o milênio é uma continuação da nossa vida aqui agora, das coisas que fazemos, eu queria que a gente ponderasse como está a nossa preparação para o milênio, tá bom? Como a gente está se preparando? Ah, não sei se todos vocês sabem, mas o templo de Salt Lake, lá na sede da igreja, ele está passando por uma grande reforma. Eu vou compartilhar uma imagem aqui com vocês sobre essa reforma. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Um pedaço dela, né? Olha só. Ele está passando por uma grande reforma. Esse aqui vocês podem ver aqui uma foto do alicerce e uma foto aqui do projeto da mudança, né? Vai ser instalado ali, ó, alguns sistemas que irão proteger o templo contra o tempo e contra terremotos. E a ideia é que esse templo e outras construções da igreja perdurem por todo o milênio. Então a igreja está fazendo essa reforma também por causa disso, para que o templo perdure por todo o milênio. E aí a gente pode fazer uma relação com a nossa própria vida. Como é que está a nossa preparação para o milênio? Será que tem alguma parte ali do meu alicerce que eu preciso também fazer uma reforma? Eu preciso fazer uma correção para que eu possa estar no milênio? Então, é interessante estudar Nefe e Isaías, porque a ideia que eles queriam nos passar é que a gente pudesse ter um vislumbre de como será essa época e que devemos nos preparar para ela. Bom, ah, um outro assunto que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte. Antes de entrar no assunto, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês me respondessem essa pergunta de preferência com uma palavra, tá? Você pode ligar o microfone e falar, ou pode usar o chat. Mas eu queria perguntar para vocês do que o Salvador Jesus Cristo já salvou vocês. Do que ele te salvou? Pensa um pouquinho aí e tenta responder isso em uma palavra. Do que Jesus Cristo te salvou? Pode usar o microfone e falar, ou pode usar o chat. Do que Jesus Cristo já salvou você? Ó, já temos uma resposta aqui no chat. O Iago comentou: ele me trouxe para a igreja e me permitiu não ser influenciado por escolhas ruins que eu poderia ter feito. Boa, Iago. O fato da gente estar na igreja é uma uma grande bênção, né? O Willi comentou aqui, da morte. Obrigado, Willi. Bom, da morte tanto espiritual quanto física. A Ana Caroline reforçou ali a resposta do Willi. Gostei, obrigado. E os demais, do que Cristo já te salvou? Sofia,
Carolina Bahia está na aula, acho que ela não sei se ela vai conseguir responder. Bem, pensa sobre isso, tá? Do que Jesus Cristo já te salvou. Porque lá em 2º Nefe, no capítulo 25, Nefe, ele ensina como Jesus Cristo nos salvou. De todas essas respostas aqui, de todas as outras possíveis que a gente possa imaginar. Como é que ele nos salvou aqui por meio da igreja, nos influenciando as nossas escolhas? Como é que ele nos salvou da morte, tanto física como espiritual? Então vamos ler um versículo aqui. 2º Nefe 25, versículo 23. Quem pode ler para nós? Eu coloquei no chat também uma imagem, tá? 2º Nefe 25, 23. Quem pode ler? Pois trabalhamos diligentemente para escrever, a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus, pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo que pudermos fazer. Beleza, obrigado, William. Olha só, pegando esse versículo aí, como é que Jesus Cristo nos salva? Tá bem minúscula, né, Iago? Foi mal. Isso que eu consegui botar aqui. Como é que Jesus Cristo nos salva aí, de acordo com esse versículo? Aqui fala que pela graça, né? Opa, pela graça. Pela graça, depois de tudo que pudemos fazer. Agora, obrigado, William. O que seria essa graça? O que vocês podem me dizer sobre o que é a graça para vocês? É importante saber, né? Porque é ela que nos salva. Então, o que seria a graça do Senhor? A graça é uma dádiva concedida pelo Pai, né? É uma dádiva concedida pelo Pai, sim. O que mais? Obrigado, William. O que vocês podem me dizer sobre a graça do Senhor? Ela é uma dádiva. Posso falar mais? É um poder que Deus ele deu para Jesus Cristo para nos dar uma cura espiritual, uma cura física. Muito bom, William. É um poder dado ao Salvador Jesus Cristo que possibilita a Ele nos curar, tanto física como espiritualmente. É uma dádiva, é um poder de cura, tanto física como espiritual. Excelente, excelente definição, William. O Iago colocou aqui, ó. Seria uma luz que nos abençoa e nos protege. Também, Iago. Obrigado. Deixa eu compartilhar com vocês uma definição aqui para reforçar essa definição que vocês já compartilharam conosco. Deixa eu compartilhar aqui. Ah, Tawane, poderia ler para nós? Graça, graça é ajuda ou força concedida por meio da expiação do Senhor Jesus Cristo. A graça é uma dádiva do Pai Celestial concedida por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. A palavra graça, conforme refere-se basicamente ao poder capacitador e à cura espiritual oferecidos por meio da misericórdia e do amor de Jesus Cristo. Então, o que seria, Cauane, a graça aí, só complementando o que os nossos amigos já falaram, de acordo com essa citação? Amor, ajuda, uma força, uma misericórdia que advém da expiação de Jesus Cristo para nós. Ele é concedida a nós, seus filhos.
Ok, obrigado, Cauê. Então lembra disso, né? A gente precisa lembrar que essa graça, essa ajuda, essa força do Senhor, esse poder de nos curar, de nos capacitar, ele vem por meio da expiação e é uma demonstração da misericórdia e do amor do Salvador por nós. E essa palavra dádiva significa que é algo gratuito, é um dom gratuito que o Senhor nos oferece, tá? Então, ele é uma dádiva que está disponível para todos nós. Mas lá, né, ele ensina que nós é pela graça que somos salvos, depois de tudo o que pudermos fazer. Então, na opinião de vocês, o que significa esse tudo que pudermos fazer? O que significa isso? Será que nós recebemos essa ajuda, essa força, esse poder, só se a gente fizer algo para que a gente possa merecer a graça, ser dignos dela? O que que vocês acham? O que significa depois de tudo que pudermos fazer? Nossa, pergunta difícil, hein? O que que você acha, Sofia? Começa você aí. O que que significa para você isso que nós falou, depois de tudo que pudermos fazer? Eu acho que o tudo, né, é o nosso esforço para viver o Evangelho de Jesus Cristo, para guardar os seus mandamentos. Então, eu acho que a gente tem que dar o nosso máximo para nós merecermos, né? Uhum. Então tem a ver com o nosso esforço, dar o nosso máximo para seguir o Evangelho de Jesus Cristo, e aí a gente vai ter acesso a esse poder. Obrigado, Sofia. Muito bom. Deixa eu. Oi, Willy. Vai lá, Willy. Estava pensando sobre isso, depois de tudo que pudermos fazer, que ele espera que a gente faça mais do que aquilo que a gente já fez. Hum, interessante. Às vezes a gente tem feito algumas coisas, mas o Senhor espera que a gente faça mais, que a gente continue se esforçando, que a gente possa fazer o nosso máximo. E é interessante essa palavra fazer, né? Depois de tudo que podemos fazer, esse verbo, porque a gente precisa fazer algo para sentir a ajuda, a força e o poder capacitador de Cristo em nossa vida. A gente precisa se esforçar. Mas a gente não precisa ser perfeito para que a gente possa ter acesso a esse poder. Tem uma citação aqui que eu queria compartilhar com vocês que ensina sobre isso. Ela nos ensina um pouco sobre o que significa esse depois de tudo que pudermos fazer. Ah, Carolina, pode ler para nós? Desculpa, Carol, tá na aula. Esqueci. Então, Ana Caroline, pode ler? Posso. Vamos lá. Tua graça não é apenas um prêmio para os dignos, é o auxílio divino que Ele dá para nos ajudar a nos tornarmos dignos. Não é apenas uma recompensa para os justos, é a investidura de poder que Ele dá para nos ajudar a nos tornarmos justos. Não estamos apenas andando em direção a Deus e a Cristo, estamos andando com eles. Obrigado, Caroline. O que que significa, então, aí, depois de tudo que pudermos fazer, de acordo com o que o Adler Wilcox ensinou? Começa você, Caroline, que leu pra gente. Eu Podemos aprender. Uhum. Eu acho que é assim, que mesmo que a gente faça tudo, não coisas boas, mas também as ruins, se a gente se arrepender, a gente já é digno da graça, né?
porque a gente está se arrependendo daquilo que nós fizemos, como o senhor me falou, nós não somos perfeitos, né? E nem iremos ser. Então, eu acho que ele quis dizer isso, que a gente não está andando em direção a Cristo, né? A gente está com eles, a gente tem que estar sempre tentando estar perto deles. Legal, obrigado, Caroline, muito bom. E é importante a gente lembrar disso, né? Porque às vezes a gente vai pode fazer algumas coisas erradas, né? A gente escorrega na casca de banana aí, e a gente acha que não é digno da graça, né? Que a graça não é para nós, mas ela não é um prêmio apenas para aqueles que são dignos. Carol? Oi. Oi, a outra Carolina, ela levantou a mão. Desculpa. Sim, presidente, eu queria comentar algo, né, a respeito sobre a questão do mérito, né, que a gente sendo da igreja, a gente tem muito isso de que, eu tô cumprindo minhas coisas, estou indo à igreja aos domingos, estou servindo, eu sou digno de ter recompensas, é, que o Senhor me dê, de bom grado. Mas a gente tem que também ter essa noção que seria a nossa experiência terrena também. Nós realmente nos julgamos merecedores dessa graça? Nós realmente estamos servindo com amor? Ou, ou é só mesmo uma capa? Porque eu vejo muito isso em algumas pessoas, sabe? Eu não sei se é uma maneira estranha de estar julgando, que até eu mesma me policio em relação a isso, né? Mas eu vejo muito, muito isso e eu não acho uma maneira justa também. Eu também procuro mudar, servir de uma maneira mais limpa, mais correta. E quando a gente faz isso, a gente recebe uma paz enorme. E é essa recompensa que o Salvador quer que a gente sinta. Não é algo material, não é algo que vai surgir e vai ser elogiado, e sim algo que a gente vai estar sentindo espiritualmente, aquele conforto, aquela paz. E isso é refletido nas pessoas que a gente ajuda também. Olha, eu tô ajudando duas meninas a estudar as escrituras. Cara, a cada comentário que elas fazem, a cada dúvida que elas têm que eu acabo solucionando, é algo assim diferente, porque eu vejo o esforço delas também. Eu não vou julgar que elas não têm tempo, mas eu vejo o esforço e a gratidão que elas têm de eu estar dando pelo menos 10 minutos, 15 minutos do meu dia, que às vezes é corrido para mim também. Mas elas estão me mandando mensagem, Carol, tem como a gente conversar agora, na hora do almoço? Porque eu sei de situações que elas estão passando, pessoais e psicológicas, que a gente acaba não se colocando, né? Pode ser frescura, pode ser isso. Mas essas pequenas ações que Deus trabalha na gente. São nessas pequenas obras que Ele procura que a gente faça o melhor, que dê o nosso melhor, que faça a gente entregar cada vez mais e até mesmo se sentir cansado, esgotado, mas que a gente não perca isso, essa vivacidade de ajudar as pessoas. Hoje em dia isso é muito raro, ver pessoas que realmente estão se doando 100%, não fisicamente, mas por outra alma. Eu digo assim, não é uma junção de pessoas e sim de almas. Eu acho isso tão importante, até mesmo quando a gente reafirma isso para outras pessoas. Assim, eu estou te ajudando não porque eu sou uma pessoa boa, mas sim porque eu quero lhe ajudar. De corpo e alma, de uma maneira limpa. E é Sincera, né? isso. De coração. Isso. Poxa, obrigado. Obrigado, Carolina. Excelente, excelente palavras, né? Gostei muito do seu exemplo, porque essas pessoas, essas moças que você está ajudando no seu estudo, é, por meio do que você faz, do que você tem feito, elas podem sentir a graça do Senhor na vida delas. E nesse processo você também sente a graça do Senhor, por você ajudar outras pessoas a sentir. E você acaba tendo essa investidura de poder que ele fala aqui, que vai te ajudar a ser mais justa, mais fiel e amar as pessoas, né? Como ele fala aqui, você
está andando com Cristo, né? Obrigado. A gente não deve supor que por nós estarmos servindo ao próximo, guardando os mandamentos, que precisamos de um prêmio, de um reconhecimento, ou que nós somos, o Senhor tem que nos abençoar no nosso tempo, né? Quando queremos. Na verdade, não. Esse poder dele, a graça dele, está disponível para todas as pessoas, tanto aquelas que são muito dignas e fiéis, quanto aquelas que estão se esforçando para isso. E para aqueles que estão se esforçando e para aqueles que são fiéis, a graça, esse poder, é um poder que vai nos ajudar a nos tornar mais dignos e fiéis. Então, possamos lembrar disso. Quando precisarmos disso, desse poder, ele está acesso para nós, não importa as circunstâncias de nossa vida. O Senhor vai estar lá para nós, para nos ajudar. Com base nisso, eu queria fazer uma pergunta para vocês, tá bom? É uma pergunta com uma atividade de ponderação. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E eu vou dar um tempinho, eu queria que vocês refletissem nessas duas perguntas, tá bom? Em que ocasião você sentiu o poder da graça do Salvador em sua vida? E como você descreveria seus sentimentos pelo Salvador, sabendo que sua graça está pessoalmente ao seu alcance? Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem sobre isso. E se não for muito pessoal, alguém quiser compartilhar sua resposta conosco. Willy? É, em que ocasião eu senti o poder da graça do Salvador? Sim. Alguns anos atrás, sobre a morte que eu falei no comentário, exatamente acho que 2 anos, eu descobri que eu tinha diabetes. Hum, E isso fez com que ocorresse várias outras coisas além de ter só diabetes. Uma delas foi que eu tive um AVC isquêmico, onde eu fiquei paralisado um pouco do lado esquerdo. E eu achava que ia morrer daquela forma porque eu paralisei várias vezes. E eu pude sentir a graça do Salvador em minha vida, me curando fisicamente e também me curando espiritualmente, porque de qualquer forma a gente se abala, né? A gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida. E isso para mim foi muito importante, sentir a graça dele, porque eu vi que as orações fazem efeito, seguir em retidão, tentar sempre buscar fazer as coisas corretas fazem com que a gente receba essa graça. E para mim foi incrível isso, saber que eu pude ser curado através da graça do Salvador. Ainda não sou curado da diabetes, ainda tenho diabetes, mas do AVC eu consegui me curar. Willy, ao lembrar dessa experiência, e obrigado por compartilhar conosco, o que você pôde aprender sobre o Salvador Jesus Cristo?
que ele realmente ele existe. Eu pude sentir a mão dele. Eu estou emocionado aqui agora, mas eu pude ver que realmente ele sempre vai estar disposto para nos ajudar e nos conceder a sua mão. Independente se a gente faz as coisas certas, se a gente faz coisas erradas, ele sempre vai estar lá para nos ajudar. Como fala a Escritura, ele sempre busca a sua ovelhinha perdida. Ele cura suas aflições, suas dores, seus temores. E eu pude realmente sentir no meu coração que ele existe, que ele é vivo. Obrigado, obrigado, William, por compartilhar sua experiência e seu testemunho conosco. E eu testifico, meu amigo, junto contigo, de que ele vive, de que ele estende sua mão para nos socorrer. Como você bem disse, não importa aonde a gente esteja na nossa vida, no nosso discipulado, ele está lá para nós. Ele vai estar sempre lá disponível para nós. Esse poder, né, de cura dele, de conforto, de consolo, de força, de esperança. Eu sei disso, meu amigo. Sei disso junto contigo. Obrigado. Obrigado por compartilhar sua experiência tão sagrada conosco. Carol? Carolina Bahia? O Willi, né, ele falou sobre a questão da passagem da descoberta de uma doença e sobre o luto. Dito assim também, né, que muitas coisas acontecem na nossa vida quando a gente tem esse baque, que acaba tirando a gente da nossa zona de conforto. Normalmente, né, vem com luto ou com conhecimento de alguma doença. Só que eu acredito também que ela vem através dos nossos processos, né? Quando a gente vai amadurecendo, quando a gente vai conhecendo as coisas, as pessoas, o mundo, a gente tem muito esse impasse de querer o sempre melhor, buscar o melhor e ser o melhor. Não estou dizendo em questão de questão profissional, mas estou dizendo assim questões pessoais mesmo, que é o que gera conflito hoje em dia pra gente também. Eu vejo pessoas frágeis psicologicamente, eu vejo pessoas que têm essa dependência emocional, mas a gente tem que ter esse alicerce propriamente no Salvador. É só aí que a gente consegue ter aqui, sentir realmente a graça dele. Hoje eu digo que muitas coisas que eu aprendi sobre a igreja foi realmente na prática, sentindo dores, vendo discórdias, é, vendo as coisas acontecerem de uma maneira totalmente distorcida. Mas mesmo assim, não imperar nisso, sabe? Transformar, se modificar, aprender. E por muitas coisas perdi conselhos ao Salvador. E sim, ele responde a gente de todas as formas. Em discursos, em mensagens. Os nossos líderes, eu acredito muito nessa palavra de ouvir o nosso líder. Sim, gente. Quem acima de nós tem total conhecimento das coisas do Salvador? Nossos bispos, nossos líderes, nossos presidentes. E nossos profetas, eles têm total conhecimento de coisas que a gente possa não ter agora, mas que a gente possa refletir e absorver e ponderar, porque é isso que basta pra gente. Compreender que com o tempo a gente vai sentir isso, essa tranquilidade, essa paz, porque para mim a graça é algo divino. E quando a gente sente ela com a gente, é algo que nos tranquiliza. Qualquer tipo de coisa ruim que nos sonde, ela não consegue nos atacar, nos atingir. A gente não consegue ter essa sensação de maldade. Ele burla tudo isso. Eu digo que por muito tempo eu senti muitas dores pessoais, familiares, mas em todas elas eu não fiquei totalmente abalada, pois eu pus meu alicerce no Salvador. Eu sempre pedi para ele que se tivesse ruim, ele me ajudaria. Se tivesse desconfortável, ele me confortaria. E se fosse para mim
passar por o que fosse, ele passaria comigo. E ele nunca me abandonou. Eu, em algum momento, já abandonei ele, porque até eu mesma fiquei muito chateada com algumas coisas que aconteceram. Mas hoje eu entendo que essas coisas tinham que acontecer. No caso das perdas que eu tive, perdas familiares, que foram profundamente, assim, inconsoláveis. E até hoje são um pouco, porque o luto, ele não passa assim. Mas hoje eu tenho uma visão ampla sobre isso. E eu tenho conhecimento de que as famílias são eternas. Não é somente aqui. Então, esse é o conforto que o Salvador traz pra gente também. Quando a gente tem a companhia dele, tudo se torna mais concreto, assim. Até mesmo a construção dos templos, a gente pode pegar isso pra gente, porque é incrível como tudo para ele é perfeito. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Poxa, obrigado, Carol. E ele nos dá vários meios, né, onde a gente pode sentir a graça dele, né? Você falou alguns, Sim, o tempo, os tempos, por exemplo, né? O seu plano de salvação, as escrituras. E uma coisa que você falou e o Willy falou também, que eu achei bem interessante, vocês dois falaram, comentaram a mesma coisa, que tem algumas provações que o Senhor nos cura, nos alivia, mas tem outras que não são retiradas de nossa vida, né? Por exemplo, não, ele ainda tem diabetes, né? O Senhor ajudou ele no AVC, mas ainda tem diabetes. Você comentou algum que você talvez ainda tenha alguns outros desafios, e todos nós temos. E a graça do Senhor nos basta, deve nos bastar. Por meio da graça, a gente pode encontrar força para seguir em frente. A gente pode encontrar esperança em Cristo para seguir em frente, mesmo com as nossas provações, com os nossos desafios, como Paulo falou, com nossos espinhos na carne. Então, a graça é esse poder do Salvador que nos ajuda a seguir em frente, nos dá força, porque sozinhos nós não conseguiríamos. Eu oro para que a gente possa pensar, né, como a graça do Senhor já se manifestou ou se manifesta na minha vida. Será que eu tenho olhos para ver isso? Será que eu consigo, ah, como o William e a Carol falaram, será que a gente consegue ver a mão do Senhor em nossa vida? Tá bom? É muito importante isso, a gente ter esses olhos para ver. Eu gostaria de fazer uma atividade de aplicação, tá bom? Sobre isso. Ah, deixa eu compartilhar aqui uma outra tela com vocês. E eu vou dar um tempinho e eu gostaria que a gente pensasse nessas perguntas aqui, tá bom? O que você fará para acessar e sentir o poder da graça em sua vida? Da graça do Salvador Jesus Cristo. O que você pode fazer para sentir o poder da graça? E que aspectos de sua vida poderiam ser diferentes se você sentisse mais a graça que o Salvador te oferece? Tá bom? Vou dar um tempinho para vocês meditarem sobre essas perguntas. Se você puder, anota aí também, tá bom? Anotações específicas que você pode fazer para acessar e sentir o poder dele em sua vida. Opa.
Bem, se não for muito pessoal, alguém gostaria de compartilhar sua resposta a essas ponderações? Se não for muito pessoal. Muito bem, meus amigos. Eu queria encerrar nossa aula hoje com esse convite, que a gente possa refletir sobre o que podemos fazer para sentir e acessar o poder da graça em nossa vida. É muito importante a gente pensar sobre o que precisamos fazer. Willy, desculpa, Willy, você quer compartilhar algo sobre isso? Eu estava só pensando sobre a pergunta de baixo. Consegue compartilhar de novo na tela aí pra gente? É para já. É esse aspecto que eu poderia fazer diferente na minha vida. Eu tô me comparando um pouco, porque eu acho que eu já fiz isso algumas vezes na minha vida. É sobre o orgulho espiritual. Achar que só eu estava certo, ou que um irmão dá uma aula ruim, ou que a irmãzinha que dá aula também não sabe falar direito. Seria diferente isso na minha vida, esse orgulho espiritual. Obrigado, obrigado, Willy. Então, podemos dizer que quando nós sentimos a graça do poder, à medida que a gente sente esse poder, que ele influencia a nossa vida, a gente se torna menos orgulhoso, a gente se torna mais humilde. Eu sei que quando a gente sente esse poder em nossa vida, nós nos tornamos mais gratos e a gente se torna menos murmurador, menos reclamão de tudo. A gente se torna mais grato e passa a olhar as coisas e as pessoas como Cristo vê, com os olhos dele. Nossa vida é mais feliz. Os problemas continuarão, mas a gente vai estar mais forte para sobrepujar os problemas, porque Cristo vai estar conosco. Esse é o poder dele. Eu oro para que a gente possa continuar estudando e aprendendo o que Cristo pode fazer por nós. O poder dele não tem limites. O amor dele também não. Ele pode fazer muito por nós. Eu sou grato por poder sentir esse poder em minha vida, por ele me ajudar a fazer as coisas que por mim mesmo eu não conseguiria fazer, por ele me ajudar a ser melhor, mesmo com tantas falhas e imperfeições. Eu sou muito grato pela misericórdia dele, por esse poder dele em minha vida, de me curar e me fortalecer. Eu amo meu Salvador, eu sei que ele vive, essa é a igreja dele. O livro de Mórmon é a palavra de Deus, escrita para nós, para os nossos dias. E eu queria compartilhar esse testemunho, essa aula com vocês, meus amigos, e agradecer pela sua participação, presença e por todo o bem que vocês fazem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nossa, opa, temos aqui no chat. Amém. Ah, a nossa próxima aula, meus amigos, será a designação do Vem Segue-me dessa semana, né? Na próxima terça, nós vamos estudar a designação desta semana, que é segundo o NEF 26 a 30, tá bom? Não esqueçam de estudar. Vamos encerrar com uma oração? Ah,
Deixa eu ver. Ana Caroline, poderia fazer para nós? Ah, não, tenho vergonha. Ah, então tá bom, tá bom. Mas fica à vontade, não precisa ter vergonha não, viu? Mas tá bom. Iago, qual vai ser a próxima aula, só para anotar? Segundo o NEF, 26 a 30, tá bom? Segundo o NEF, 26 a 30, beleza? Iago, você pode fazer a oração de encerramento para gente? Posso sim. Iago, Carolina Bahia, Willy e Ana Caroline, hein, pela presença. Até a próxima terça. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.